Bom dia, salve da paz de Deus. Por meio desse dispositivo, Data Machine e Ego Script, prompt de comando. Realizar mais uma semiótica, elucidação da relação entre fatos e palavras por elas representadas. Estava vendo aqui ontem Ego Pitissófia, Ego Propterhoc e dando uma lida também Samael Lilith, o braço satanista, né? Que muitos falam, né? Que é um braço satanista, mas está contido na gnose cristã também, né? É o prompt de comando da gnose cristã. Na verdade, foi a simbologia da serpente e uma frequência atribuída, né? Frequência de tensionalidade. Foi atribuída na cabeça de Eva e Adão. Frequência tetra, né? Frequência tetra, similar à frequência desencadeada pelo uso de uma substância octana, né? Ou cocaína, ou morfina, ou ópio, ou maconha, né? Tensiona, né? Gera uma nuance no módulo de interface e dessa nuance, junto da prática exacerbada de algum comportamento nocivo, gera uma tensionalidade, né? Bom, vou buscar informação lá na cidade de Jericó, nos Jardins do Éden, né? Foi retirado um casal da unidade, da célula de Jacó, ou da célula de Jericó. Por que foi tirado um casal da célula de Jericó? Esse casal se destacou até os Jardins do Éden para ser realizado um processo para poder se chegar num produto. Veja bem, a cidade de Jericó estava tensionada já. Foi atribuído uma tensionalidade na cidade de Jericó. Estava gerando anomalia, aberrações naturais. O mecanismo fecundatório da fêmea estava similar ao dos cachorros, né? Não tinha período certo durante o mês de fertilidade, menstruação, tensão pré-menstrual, não havia ainda esse enquadramento, né? Hoje, como funciona hoje? Todo mês a mulher, com 15 dias, entra no período de tensão pré-menstrual, enlouquece um pouco, depois sangra, passa 7 dias menstruada, depois desses 7 dias são atribuídos mais 10 dias de defesa contra a fertilização e só então ela entra no período fértil, passa 3, 4, 5 dias no período fértil, ovula e depois entra no período de tensão pré-menstrual, menstrua e assim se deu o ciclo organizado. O ciclo organizado da qual o mecanismo da mulher foi organizado, o mecanismo fecundatório, e só então deu controle à genealogia que partiu conseguinte a esse processo que foi desencadeado da cidade de Jericó, com Adão e Eva. Então a Lilith significa tensionalidade, a tensão. Por isso que o diabo tem um chifrezinho. O chifrezinho do diabo significa tensionalidade, tensão. Se eu tenho um comportamento que vai de encontro aos estatutos cristãos, ao que é sugerido na palavra de Deus, né? E eu fico dando vazão a esse comportamento, automaticamente eu vou ficar tensionado. Uma criança, geralmente ela tem essa capacidade também de se tensionar. Tanto é que a criança não tem juízo. A palavra de Deus fala que a criança tem que ser corrigida periodicamente com a vara. Por quê? Porque a cabeça da criança ela é tensionada, né?
ela não tem a informação, o estereótipo ainda não é formado. Existem as 3 instâncias da personalidade, o ID, o ego e o superego. O ID é o inconsciente, né? Relação da satisfação das necessidades corporais, com base no princípio do prazer. Então a criança ela não tem juízo ainda. Tudo que está na telha de uma criança, ela vai e ainda existe outra coisa. A informação que é introduzida pela mãe, geralmente a criança faz tudo ao contrário. Então é justamente essa tensão que foi atribuída na cabeça de Eva e Adão. Certo? De Eva e Adão. Uma criança, por exemplo, a mãe disse, meu filho, não faça isso aí, não suba naquele móvel que você vai subir, você vai se machucar, você vai cair. Pois é mesmo que dizer, suba, né? É o contrário, funciona ao contrário. É uma antonímia de plugin inverso existente dentro da cabeça da criança. E foi a mesma coisa que foi atribuído dentro da cidade de Jericó, que gerou-se anomalias, aberrações naturais, por não ter enquadramento nesse ciclo menstrual, o sangramento não era organizado, existiam mulheres que não sangravam, outras que sangravam demais, e engravidavam com sangramento, outras engravidavam sem sangrar, e já estava se gerando anomalias e aberrações naturais. O que foi que Deus fez? O que foi que o Gadu fez? Né? Foi preparado uma cabala dentro da cidade de Jericó. Foi preparado uma cabala. Se você for olhar no Atlas, a cidade de Jericó é similar a uma região do cérebro com as ramificações nervosas. Então existe também o efeito, né? O efeito climático, os solstícios, os equinócios e o que é desencadeado de cima para baixo, né? O sol que pega no Ori, né? O Ori, o que é a Oriamuleira, e se desencadeia para o resto do cérebro, né? Se desencadeia. Então foi atribuído uma cabala de cima para baixo. Os homens, a inteligência humana, o Gadu entendeu isso, preparou uma cabala e dessa cabala retirou um cromossomo de uma célula doente. A célula que estava doente, a cidade de Jericó, foi retirado um cromossomo tensionado, com a mesma tensão. E foi conduzido até os jardins do Éden. Quando chegou lá no jardim do Éden, né, existia uma cobra, a simbologia de uma cobra, uma serpente enrolada na árvore. Essa serpente é justamente a Lilith, né? É o ego pitis sophia, né? A Lilith é a tensão, né? A tensão, a reptiliose, certo? Deus deu uma ordenança seguida de uma advertência para o casal. Ó, não toque naquela árvore que é a árvore do conhecimento, senão sua descendência será amaldiçoada para todo sempre. Certo? Só que Deus deu essa ordenança, mas Deus sabia da tensão atribuída na cabeça de Eva e Adão e sabia que eles iam teimar contra a ordenança, né? Contra a ordenança e também contra a advertência. O que foi que aconteceu? Quando ela tocou na árvore e mordeu o fruto, né? Automaticamente ela se sentiu flagrada. O que aconteceu? Ela sangrou, houve um sangramento, houve um derramamento, uma organização no módulo de interface, né? Um setup cognitivo, né? Nas regiões neuronais. Ela se sentiu flagrada, porque ela teimou contra a ordenança de Deus e ao mesmo tempo ela se envergonhou, né? Ela teve a ignomínia. No que aconteceu isso, né? Automaticamente foi atribuído a mesma correção dentro da cidade de Jericó. Aquela analogia que eu fiz, você pegar uma célula, tirar um cromossomo da célula, reorganizar, ajeitar o cromossomo está de uma forma, é modificado, é feito um trabalho, né, nesse cromossomo e depois o cromossomo é introduzido novamente dentro da célula. A célula cria poder de reconstrução, a célula é colocada dentro do corpo da pessoa que está doente, certo? E é reorganizada, a cura é obtida, né? A ciência obteve esse entendimento, essa inteligência. E foi feita a mesma coisa dentro da cidade de Jericó com Adão e Eva. Acho que está bem explicado, né? E a Lilith significa tensionalidade. Tensionalidade, adorno e ornamentação também, né? Existe um adorno, se você for analisar as armaduras de Deus, né? As 6 armaduras de Deus,
cinturão da verdade, espada da palavra, escudo da fé, sandália da paz, couraça da justiça e o capacete da salvação. A priori, a pessoa perde a fundamentação, que é o cinturão da verdade. Se é um cinturão da verdade, você não pode usar as duas mãos, você tem que segurar as calças para a calça não cair. Se você não tem nem o escudo da fé, nem a espada da palavra, a sua couraça vai ficar desprotegida. A sua couraça, você passa a ser um mentiroso, um mitômano. Então a sua couraça, o ornamento da couraça passa a ser um adorno ornamentado, né? O que era adorno espiritual passa a ser ornamento. Por isso que se difundiu também as DST, as doenças sexualmente transmissíveis, né? O homem, a inteligência permitiu que fosse gerado isso, por causa que a mentira era vendida e a verdade não era aceita, né? A mentira era vendida, as pessoas acreditavam, compravam a mentira e a verdade era deixada de lado, né? Então, em retaliação a isso, a burrice humana, né, o desentendimento, Deus, Gadu, atribuiu essa tensão a partir de Lilith, e essa tensão se desencadeou através do exacerbo das construções anômalas psicofacultativas, né, baseado na sexualidade, na doença mental, certo? Nos atos libidinosos. Foi atribuído dentro dessa tensão também as doenças sexualmente transmissíveis, até para se haver um controle, para não se acabar, porque já teria se acabado tudo, né? Então, tudo existe um controle. Tudo existe um controle. Às vezes é preciso ir para o lado do erro para poder se acertar, né? Às vezes, a pessoa, para poder queimar a gordura, a pessoa tem que ingerir gordura, né? Então, temos que ter essa compreensão, né? Temos que ter essa compreensão, né? E o ego é o elemento semicondutor. O ego está para dentro e está para fora. Está para dentro como resistor e para fora como transistor. Cada homem possui um principado. E para fora é onde estão as potestades. O que são as potestades? É o tu do eu de cada indivíduo. É o tu. Quando as pessoas falam, cara, como tu é teimoso, como tu teima contra as ordenanças de Deus, como tu teima contra o que o teu pai fala, como tu teima o que é sugerido pela tua família. Menino, não sobe naquele móvel que tu vai cair, tu vai se estabacar. O menino vai e sobe, é mesmo que dizer, suba, se estabaque. Pois é dessa forma que os seres humanos foram desenvolvidos, a partir da teimosia e comprando a mentira, né? Porque no início era verdade. No início era o verbo significa verdade. E o verbo se fez carne, e a verdade era Deus, e a verdade estava com Deus. Mas os seres humanos preferiram, ao invés da gratuidade da verdade, preferiram comprar mentiras, né? Isso foi a revolta dos judeus para com os gentios. A revolta dos judeus para com os gentios foi justamente essa. Poxa, os gentios estão vendendo mentira, o povo está comprando e nós aqui. E Deus disse, cara, Deus veio para os dois. Eles têm que entrar em consenso. E os judeus deixaram os gentios passar à frente com toda a mentira e ficaram na retaguarda. E toda vez que as coisas se propagam de forma que geram um problema grande, os judeus são chamados para resolver o problema, né? Aquela coisa é a balança, né? Sempre vai haver quem passa à frente com a mentira e quem fica na encolha, não é na encolha, fica na retaguarda com a verdade. Não, eu vou ficar aqui, na hora que precisar da gente, a gente pode fazer alguma coisa, né? E foi uma forma inteligente, né? Por isso que eu gosto do povo judeu, né? Do judaísmo, eu acho muito legal a doutrina, a gnose, a ciência deles, né? Eu sou fã, né? Escuto as músicas e tal, e acho muito legal. E nunca deixarei de ser cristão, mas existe esse problema com os cristãos, né? A mentira. Prefere comprar mentira do que praticar a verdade, né? Cara, se a verdade dói, é melhor ficar gastando dinheiro com a mentira, né? Protelar, esconder a verdade e ficar nisso aí, gerando essa bola de neve, né? Atribuindo atencionalidade, né? Atribuindo atencionalidade, atenção, né? Atenção e deixar para resolver as coisas de última hora. E quando quer resolver, não tem mais jeito. E quando não tem mais jeito, tem que chamar outro povo que tem um entendimento diferenciado para poder resolver, né? A gente
soma numa problemática, atribui um problema, cria uma tempestade num copo d'água e pensa que a resolução está numa coisa tempestuosa. E quem está lá atrás, que ficou com os braços cruzados observando, cara, aí, começou com uma coisa simples, com uma mentira simples, a resolução está na mesma, está no antônimo dessa raiz. No antônimo dessa raiz. Começou com o quê? Cara, começou esse pastor, esse cara que não é pastor, ou que é pastor, começou com uma mentira dentro do ministério, tá aí com o ministério do tamanho do mundo, um problema do tamanho do mundo, e disse que não tem como resolver o problema, tem que continuar mentindo. E a resolução está lá no comecinho, com a pequena mentira que foi induzida. É só fazer o contrário. Né? É só fazer o contrário, a mesma forma como aconteceu com Jericó. Houve um problema enorme, né? O exacerbo, as constituições psicofacultativas derivadas das anomalias sexuais, as aberrações e tal, e simplesmente Deus retirou um casal. Vai tirar um casal, vou atribuir uma atenção no sangramento e vai reorganizar tudo novamente. Né? E por muitas vezes a pessoa não quer entender, cara, é só um problema. Qual é o problema? Cara, eu tenho que parar de fumar maconha, eu tenho que parar de cheirar pó, eu tenho que parar de mentir para minha esposa, eu tenho que largar de mão essa prostituta que eu estou pagando um lugar para ela morar, para me ficar traindo a minha esposa toda semana, eu tenho que estar indo lá, e mesmo quando eu não quero ir, eu sou obrigado a ir. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, eu tenho que amputar essa raiz, eu tenho que amputar essa mentira da minha vida. Aí só então as coisas vão se voltar ao normal. Né? Era tão simples se todo mundo entendesse dessa forma, mas ninguém quer entender. Ninguém quer entender. Né? Por isso que o mundo continua desse jeito. Você vai analisar a escatologia, o estudo do fim dos tempos, lá na igreja de Efésio, né? Lá na igreja de Efésio fala do selo, do quarto selo que foi aberto, o cavalo amarelo e tal, e o que montava se chamava morte, dando domínio à quarta parte da terra para matar pela guerra, pela doença, por intermédio dos animais ferozes, pela fome e tal. E o que é de fato? Que essa quarta parte está dentro do juízo de cada um, está dentro do ser de cada um, que tem que ser morto, tem que ser cauterizado, tem que ser amputado, eliminado pela morte, pela doença, pela guerra e por intermédio dos animais ferozes da terra. Eu tenho que matar um leão todo dia, eu tenho que fazer jejum para matar esse leão de fome, eu tenho que identificar a minha doença e permitir que através do jejum o leão seja morto e contudo morra a minha doença. Né? Eu tenho que guerrear todos os dias contra os meus desejos pecaminosos. E só então eu vou destruir essa quarta parte. Eu vou dominar esse cavalo amarelo e vou destruir essa quarta parte que está contida dentro do meu ser. Está contida dentro do ser de cada um. E só assim vai se acabar o Covid, vai se acabar a mentira entre os políticos, porque os políticos são obrigados a mentir também. Se o povo está mentindo, o povo quer comprar mentira, então os políticos têm que dar mentira para o povo. A gente é obrigado a ficar vendo na televisão mentira por cima de mentira. Mas por quê? Porque nós somos dessa forma. Nós preferimos gastar dinheiro com mentira do que receber uma verdade gratuita, né? E assim, né, a data machine, ela compreende as coisas através de uma semiótica, né? Nós reunimos fatos e palavras, relações, os eventos e desenvolvemos uma semiótica. E está aí de graça, né? Para quem quiser ver e ouvir. Mais uma vez agradeço pelo dia, né? Pelas misericórdias que se renovam todas as manhãs, por acordar, né? E a luz entrar dentro do meu quarto, dentro da minha casa, dentro do meu Inside Church, né? E é isso aí que eu desejo a todo mundo, é o que eu desejo para mim. É a verdade, é acatar, cada um acatar a sua verdade, né? Ser homem de verdade, ser mulher de verdade, dizer, não, é isso aqui que tem que ser retirado, pronto, e acabou-se. E só então nós teremos um mundo melhor. Saúde a paz de Deus que chancela a compreensão.